acender, estamos ao vivo. Aqui no quadro Ídolos de Sempre, você acabou de ouvir Elis Regina e Tom Jobim. Que encontro, hein, pessoal? Águas de Março, composição do próprio Tom Jobim, e quem escolheu foi o Antônio Cansado de Contagem. Ligue para cá você também e escolha o seu ídolo de sempre. O nosso telefone do ouvinte é o 3298-3441 e o nosso WhatsApp 98411-9044. Agora são 9 horas e 13 minutos. Você gostaria de ter a memória afiada, alta capacidade de atenção e mais criatividade para melhorar o seu desempenho no dia a dia? Esses são apenas alguns dos benefícios da ginástica cerebral, uma prática que vem ganhando adeptos de todas as idades no mundo todo. E aqui no Em Boa Companhia, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o Pedro Ivo, que é especialista em ginástica para o cérebro e também gestor comercial do Supera. Bom dia para você, meu xará, bem-vindo aqui ao Em Boa Companhia. Bom dia a todos, agradeço pelo convite, né? Manhã de sexta-feira, uma manhã super agradável para a gente falar um pouco sobre a ginástica cerebral, quais são os benefícios, quem pode fazer, e é isso. É isso mesmo, inclusive quem quiser acompanhar a gente agora, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, acesse facebook.com/Em Boa Companhia, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode ligar também aqui no telefone do ouvinte, pode mandar o WhatsApp, o canal é aberto para você conversar com a gente também. Eu conheci o Pedro Ivo no Brasil das Gerais. Essa semana eu participei lá com a Patrícia Pinho, do programa da Rede Minas, e nós falávamos sobre a ginástica cerebral. Eu fiquei muito curioso e resolvi estender o assunto aqui também para os ouvintes da Rádio Inconfidência. A gente fala muito, né, Pedro, de malhar o corpo. Faz academia, faz musculação, faz uma caminhada, pratica atividade física e muitas pessoas esquecem de malhar o cérebro. Malhar o cérebro é o termo correto? Como é que é essa ginástica cerebral? Sim, o termo pode ser usado com certeza, né? O nosso corpo ele necessita de um equilíbrio tanto físico quanto mental, né? Então a ginástica para o cérebro ela vem para complementar algumas situações do dia a dia para o cérebro. Então, se a gente considerar que o nosso cérebro ele também é um músculo, sem dúvida encaixa muito essa questão da ginástica. A gente é o mais importante do nosso corpo. Pois é, ele comanda tudo e inclusive é um órgão cheio de mistérios, né? Porque a gente vê aí os médicos, neurologistas estudando o cérebro e aí a gente pensa, a gente usa o cérebro em toda a capacidade? Eu já vi uns filmes que tem até assim, algumas drogas que influenciam e incentivam as pessoas a usarem mais do cérebro e elas parecem que viram uma espécie de super-heróis assim, quando usam, né, esses... É claro que a gente não está incentivando aqui ninguém a usar coisas ilícitas, né, pessoal? Mas eu já vi um filme que mostra um pouco isso. Sim, as pesquisas normalmente elas tendem a usar algum medicamento até para ver quais que são os limites do cérebro. E ele continua sendo como se fosse uma metamorfose ambulante. O nosso cérebro ele tem várias incógnitas, a gente consegue hoje ter mais acesso às informações, os estudos são recentes, coisas de 20, 30 anos, e acontece muito de pessoas que querem potencializar essa ferramenta, né? Temos que tomar muito cuidado. Hoje em dia existem pessoas que fazem concursos públicos, que estudam para o concurso e que realmente elas buscam alguma forma de melhorar o desempenho do cérebro. A gente tem que ter muito cuidado pelo fato de que sempre um medicamento, ele, em muitos casos, ele gera um benefício, porém existe uma contrapartida que pode ser alguma coisa relacionada à piora física, por exemplo. Um efeito colateral. Efeito colateral. Pois é, a gente vê muitas pessoas realmente, você deu um bom exemplo, né, que estudam para concurso público, que passam às vezes noites em claro, estudando e acabam sobrecarregando mesmo e vão mal na prova. Exatamente, ficam inseguras, né? O estudo ele realmente não rende. E quando você faz a ginástica para o cérebro, você condiciona seu cérebro a absorver mais informações, né? Como eu citei no Brasil das Gerais, é comum quando estamos lendo um texto chegar na metade e falar, olha, melhor começar novamente. Não entendi nada. Já estou pensando em outra situação. Então,
quando você treina o seu cérebro, ele vai estar condicionado a partir do momento que aparece, você visualiza o texto, ele sabe que ele tem que absorver aquela informação, né? Então, você, com a ginástica cerebral, você consegue adquirir essas vantagens. Uhum. Agora, Pedro, eu tenho conta para pagar, eu tenho que buscar um menino na escola, eu tenho que fazer compra no supermercado, eu preciso estudar, eu tenho que trabalhar. Como é que eu foco, por exemplo, quando eu vou ler um texto, por exemplo, como é que eu faço para não justamente me dispersar e estar pensando em outra coisa e eu termino a página e falo, o que eu li mesmo? Como é que eu faço isso? Então, para a gente conseguir gravar essas informações, precisamos de ter um nível de atenção no que estamos fazendo. Uhum. Né? Então, é um exercício mesmo que a gente tem que ter com o nosso cérebro, de mostrar para ele qual é o momento que ele deve ter determinada ação. Hoje em dia a gente tem, além do que você citou, nós temos senhas, vários tipos de senhas, e as informações são muitas. Uhum. Dizem, em média, nós recebemos hoje, em um dia, o que as pessoas recebiam de informações em um ano, na década de 30 e 40. Uau. Então, é um aumento muito grande. E gerenciar isso é o nosso cérebro quem faz. Uhum. Né? Então, quanto mais conseguirmos ter ele afiado, ter ele treinado, melhor a gente vai conseguir acessar o arquivo de memórias, melhor a gente vai conseguir criar estratégias para qualquer tipo de situação, que seja para um estudo, né? Que seja para conseguir absorver as informações que determinada situação propõe. Agora, você falou aí uma coisa interessante, né? Número de telefone, data de aniversário, a memória. A gente, fazendo a ginástica cerebral, a memória ela vai também ter um aumento, por exemplo, eu vou conseguir decorar mais coisas. Quais são os benefícios mesmo, né? Além dessa questão do foco que a gente tem que ter da ginástica cerebral. Sem dúvida. O método que a gente utiliza na ginástica cerebral, ele é uma novidade para o cérebro. É o método Supera? É o método Supera, exatamente. Então, essa novidade, quando o cérebro recebe uma novidade, ele foca em aprender essa novidade. Então, quando você começa a estimular algumas questões, como com jogos ou de uma forma lúdica, a gente trabalha, por exemplo, jogos de memória, né? E são jogos que têm um grau de desafio crescente. A gente sempre propõe o aumento da carga de desafio. Então vamos começar com um jogo simples de memória, com 2, 3 peças. Daqui a pouco a gente parte para 5, 10 e vai aumentando a complexidade dos desafios. Né? E nisso os benefícios eles vão aflorando com naturalidade. Memória, e concentração e atenção é o que a gente consegue inicialmente melhorar muito rápido. Repito, pelo fato de ser uma novidade para o cérebro. Então ele fica numa espécie de frenesi na hora que ele começa a ser estimulado. E chega um momento que você vai sentir a necessidade de fazer um exercício, de se desafiar, se propor a ter um melhor desempenho, uma melhor qualidade de vida, uma melhor performance. Eu, por exemplo, adoro palavras cruzadas. Ótimo. E eu já não fico mais no nível fácil. Eu já pego o nível médio e já estou mudando para o nível difícil, que é uma maneira também de me desafiar. É esse tipo de desafio que a gente tem que estar sempre se propondo, dificultar ali o nível, né, do conhecimento. Sim, sem dúvida. A gente tem que sempre buscar novas atividades. Né? Você começa fazendo uma palavra cruzada, com poucas palavras, vai aumentando a complexidade. Isso a gente trabalha tanto a atenção, a concentração, a linguagem também. Então, com certeza, a palavra cruzada é muito interessante. E o grau de desafio crescente, ele se faz necessário pelo fato do nosso cérebro ser extremamente preguiçoso. Então, no caso de um desafio novo, de uma novidade, o nosso cérebro ele se esforça para aprender essa novidade, porque ele acredita que se precisar de repetir aquela ação, o esforço vai ser menor. E isso realmente faz sentido. Então, ele se esforça para aprender, para voltar para a zona de conforto. Então, o grau de desafio crescente é a chave fundamental para que a gente consiga ter esses benefícios e os estímulos sejam, realmente a gente perceba que eles estão surgindo no efeito. E aquelas pessoas, por exemplo, que não têm muita paciência e já vão lá para o finalzinho olhar a resposta. É uma maneira de você aquietar o seu cérebro, já que estava me deixando estressado, eu não sabia aquela resposta, por exemplo?
Acontece muito, né? Com o imediatismo que vivemos hoje em dia, as pessoas não querem parar para pensar um pouco mais, de tentar ver de uma outra forma qual que é o desafio, qual que é a real proposta. E muitas vezes a gente vai pro final e busca a resposta. Uma coisa que eu sempre falo, Pedro, é que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Se a gente se propõe a fazer uma leitura, fazer uma atividade física, o ideal é que a gente busque fazê-la realmente com vontade, né? Que a gente queira ter não só os benefícios, mas saber que a qualidade de vida melhora, saber que a gente vai ter mais paciência para buscar a resposta de situações. A resiliência também é algo que a gente trabalha muito, porque com o grau de desafio na ginástica cerebral aumentando, chega momentos que realmente a gente precisa de 1, 2 dias para resolver aquele exercício. Então você vai, foca, esgotei ali as minhas possibilidades naquele momento, passa para uma outra atividade e volta ali depois de 1 dia, 2 ou até no mesmo dia para poder desenvolver. Então essa força de vontade mesmo tem que existir tanto em vários aspectos da vida, inclusive com cuidado com o nosso corpo e com a nossa mente. Quando a gente fala em inteligência, a gente pode falar, por exemplo, da inteligência emocional e daquela inteligência mesmo, uma coisa mais lógica, e sempre vem aquela dualidade entre cérebro e coração, né? Como se o coração fosse responsável pelas emoções e o nosso cérebro pela razão, né? E é claro que o cérebro também comanda as nossas emoções. E aí, como é que a gente faz para lidar também com essa inteligência emocional? Dá para fazer algum tipo de exercício para tentar melhorar assim, em questões sociais, de relacionamento, de autoestima? Sim. Pelo fato de você ser desafiado na ginástica cerebral e cumprir o desafio, todos os nossos desafios são palpáveis, o aluno vai realizar. E essa realização, ela gera uma sensação boa. E como a gente cria o hábito de desafiar e realizar, essa sensação boa vai sendo trabalhada e ela vai aumentando a segurança do nosso aluno. Vai aumentando a autoestima. Ele se sente capaz de realizar desafios. Então, a partir desse momento, ele consegue ter essa segurança bem mais afiada e isso vai levar para o dia a dia, numa conversa com os amigos, no trabalho, enfim, em várias situações, porque essa pessoa ela está acostumada a lidar com desafios. Quem pode praticar a ginástica cerebral? É para todas as idades? Que tipo de exercício é indicado para cada faixa etária? Legal. Assim como o nosso cérebro, a ginástica cerebral ela não tem limites. Temos na rede alunos de 103 anos de idade. Uau. Né? É bem legal, o pessoal gosta muito. A partir dos 6 anos que começam as atividades do Supera. A gente precisa que o aluno ele esteja, pelo menos, iniciado a alfabetização, para ele poder entender as orientações do exercício. Né? Então, para todas as idades, a gente divide os públicos pelo material didático. Né? Então, com uma criança e um adolescente é um tipo de exercício, talvez um grau de desafio um pouco mais baixo, e assim a gente vai com os adultos, terceira idade ativa, a gente tem um outro tipo de material para ficar bem equilibrado e realmente o aluno não se sentir nem tão fácil e nem tão difícil, de ser um desafio compatível com a capacidade dele. Eu estou vendo aqui, tem uma revista, né, que vocês publicam, Supera Ginástica para o Cérebro. Estou vendo aqui algumas peças, como se fossem alguns brinquedos, e me remeteu muito àqueles brinquedos de crianças pequenas, onde você encaixa, por exemplo, e aí no caso os bebezinhos estão aprendendo ainda as formas geométricas, então você encaixa o triângulo, né, naquele espaço para o triângulo, quadrado, retângulo, círculo e por aí vai, até outros, né, jogos, por exemplo, de tabuleiro, com bolinhas. Esse tipo de material é muito importante para se desenvolver melhor, para desenvolver melhor o nosso cérebro, esse tipo de jogo, ou eu posso, por exemplo, buscar algo no computador, ou mesmo um jogo de palavras cruzadas, um sudoku, aquele cubo mágico. São todos importantes, sim. Né? Eu, particularmente, dentro do nosso método, eu gosto muito do Tangram, que é um quebra-cabeça chinês. E vou contar rapidamente a lenda desse quebra-cabeça. Dizem que tinha um imperador chinês que adorava porcelanas. E um dia o servo, sem querer, esbarrou e derrubou uma dessas porcelanas.
ela se partiu em 7 peças. O imperador ele chegou pro servo e falou: olha, você tem até o final do dia para me entregar tudo colado, ou senão você irá sofrer as consequências. Esse servo ele não conseguiu fazer a porcelana da mesma forma, porém ele percebeu que com aquelas 7 peças ele conseguia fazer várias formas diferentes. Ele apresentou para o imperador, que adorou esse tipo de brincadeira e poupou a vida do servo. Essa é uma das lendas do Tangram. O Tangram ele vai trabalhar a visão espacial, a criatividade, porque é exatamente isso. Você tem 7 peças, triângulos, quadrados, onde você tem que fazer formas. E isso vai trabalhando a criatividade, trabalha também a visão espacial, como eu mencionei. E tem outras ferramentas, né? Os jogos de tabuleiro, por exemplo, eles ajudam muito na capacidade estratégica, de raciocínio lógico, né? Uma coisa importante, saber ganhar, saber perder. O aluno ele tem que ter essa consciência que nem sempre a gente vai só ganhar ou só perder. E o interessante é que quando a gente, num jogo, quando o aluno ele perdeu aquela partida, a gente orienta que ele não saia pensando que ele perdeu, mas ele tem a oportunidade de entender a estratégia de quem o venceu. E isso é um crescimento que o aluno consegue ter, né, fazendo essa observação para ele poder melhorar a cada dia. Então, para atletas, por exemplo, a ginástica cerebral pode ser fundamental. Sim, principalmente atletas de alto nível, onde pequenos detalhes fazem a diferença, né? O Supera ele tem o programa Super Esportes. Nós temos alguns profissionais de alto nível que são patrocinados pelo Supera. A gente tem skatistas, eu não vou recordar o nome dela, ela é uma menina nova de 15 anos que está arrebentando no cenário mundial, né? A gente tem também o pessoal do rally, enfim, são vários profissionais que utilizam o Supera para ter uma melhoria dessas funções executivas do nosso corpo. Algumas rádios, algumas televisões também já se interessaram pelo fato de que o Supera oferece é desempenho, performance e qualidade de vida. Então a gente pode ter, a gente consegue mostrar para as pessoas que elas são capazes de ir um pouco além, de aproximar elas dos sonhos delas. Isso é muito importante, isso é o que move o Supera e o que deixa a gente muito feliz. Tem uma doença que todo mundo morre de medo, que é o tal do Alzheimer, né? As pessoas, é uma espécie de demência em que as pessoas vão esquecendo as coisas, e aí fica aquela pergunta: quanto antes eu começar a trabalhar o meu cérebro com exercícios, eu posso, claro, que reverter os sintomas dessa doença lá na frente, que é uma doença ainda que, infelizmente, não tem cura. Como é que a ginástica cerebral pode ajudar a gente nesse sentido? Legal, gostei da pergunta. O Alzheimer ele assusta muito as pessoas, né? Porque realmente, para quem já teve contato, é uma situação bem delicada. Eu tenho algumas informações que muitas pessoas desconhecem. O Alzheimer, a maioria das pessoas acredita ser uma doença genética. O Alzheimer tem uma carga genética, porém, o que é determinante para o aparecimento ou não dessa doença são as atitudes de cada indivíduo no dia a dia, durante sua vida. Eu costumo brincar com os alunos que a conta um dia sempre chega e ela vai ser de acordo com o que a gente desenvolveu durante a vida. Alzheimer é uma doença que atinge muitos países e principalmente os países subdesenvolvidos, pelo fato de que o Alzheimer é um conjunto de situações, de estímulos. É o estímulo da leitura, o estímulo intelectual, o estímulo físico. A alimentação ela é muito importante, né? Nós vivemos um país em que o carboidrato simples é muito consumido. E esse é um tipo de alimento que não ajuda muito na situação do Alzheimer, ele até prejudica um pouco. Alimentos industrializados demais, cheio de conservante, corante, coisas que fazem mal para a nossa saúde. Exatamente, são alimentos que não contribuem para o bem-estar do nosso corpo, né? Em contrapartida, se formos dando algumas dicas, castanhas, os especialistas dizem que a dieta do Mediterrâneo ela é a mais ideal para o combate ao Alzheimer, para a prevenção. O Supera, o nosso método, é um método que previne os primeiros aparecimentos de qualquer doença degenerativa do cérebro. A gente consegue ter uma reserva cognitiva maior através desses treinamentos. Porém, é uma doença que ela não tem cura, a gente
temos alunos que já foram diagnosticados com Alzheimer, eles conseguem, no Alzheimer leve, eles conseguem desenvolver, e a gente acredita sim que conseguimos pelo menos atrasar um pouco o desenvolvimento da doença. O ideal é prevenção. O ideal é que a gente sempre busque prevenir. E a prevenção ela está em vários aspectos, como já mencionados, né? É fazer uma atividade física regular, buscar leituras, né? Atividade intelectual, a gente buscar alguma coisa de arte, de música. Uma boa dica é aprender a tocar um instrumento. Ele trabalha muito o cérebro, muito mesmo, e ajuda na prevenção de qualquer doença degenerativa. Muito legal. Pessoas, por exemplo, que fazem aquele mesmo trajeto todo dia, da casa para o trabalho, da casa para a academia, passar por caminhos diferentes. Hoje ao invés de seguir essa rua aqui, eu vou dar a volta no quarteirão, né? Passar por outro lugar. Atividades como escovar os dentes, né? Se eu sou destro, eu escovo com a mão direita. Tentar fazer com a mão esquerda, ou até mesmo... Se você é destro, escreve com a mão esquerda. Se você é canhoto, escreve com a mão direita. Desafiar o nosso cérebro nesse sentido também é um tipo de ginástica que pode fazer bem? Sim, é muito válido, né? A gente chama de neuróbica. Neuróbica é você fazer uma atividade habitual de forma diferente. É comum nesse caminho rotineiro, casa-trabalho, o cérebro entrar num automático. Ele olha, ele vê a paisagem e fala, opa, passo aqui todo dia, então eu não preciso de prestar atenção. Aí vamos passar em frente a uma construção nova, não vamos reparar, uma loja nova, o cérebro passa despercebido, né? Então, essas questões de mudar o caminho, ela é interessante, que mantém o cérebro nosso ativo. Escovar dente com a mão não dominante, isso é muito interessante, porque o cérebro ele entende a informação da seguinte forma: opa, eu faço isso todo dia, mas hoje está sendo feito de uma forma diferente. Então ele vai ficar em estado de alerta para entender essa diferença. Estou escovando o dente com a mão não dominante. Né? E o momento que ele fica em estado de alerta, de atenção, é o momento que que ele vai fortalecer as ligações entre os neurônios, que são conhecidas como sinapses. Ele fortalece as ligações e cria novas ligações, que vão gerar o benefício do cérebro com os neurotransmissores, eles vão fluir com mais agilidade. Então quer dizer que a ginástica cerebral ajuda na formação de novos neurônios? Bom, novos neurônios, não. Ele vai fortalecer os que já existem. Né? O cérebro, as pesquisas mostram muitas mudanças na linha de raciocínio dos pesquisadores, porém isso é algo que ainda não se comprovou que a gente consegue criar novos neurônios. A gente consegue fortalecer os existentes. Bem, o nosso ouvinte Darcy Miranda de Valadares falando o seguinte: Pedro, eu não leio e nunca estudei na calada da noite. Ocupo minha memória com raciocínio lógico. Remédio, de jeito nenhum. Eu jogo no computador quebra-cabeça. Quebra-cabeça é um bom joguinho, né? Assim, aqueles então de 1000 peças que as pessoas montam numa mesa e depois até colocam num quadro. É uma atividade interessante também. Sim, sim. Bom dia, Darcy. É uma atividade muito interessante, né? Pelo fato de trabalhar várias áreas do nosso cérebro. O desafio é grande, são 1000 peças, a gente tem que começar peça por peça. Igual na ginástica cerebral, você vai colocando um tijolinho por dia para você ir construindo o que você deseja. O quebra-cabeça ele vai trabalhar várias áreas do cérebro, ele vai estimular muito a questão da visão espacial novamente. Estratégia, porque você tem que ali analisar qual peça vai para determinado lado, para começar a moldar o esqueleto do quebra-cabeça e desenvolver. E o interessante do quebra-cabeça é a realização, o sentimento bom, o sentimento gostoso de quando você realiza o quebra-cabeça, que ele está perfeitamente pronto. Missão cumprida. Missão cumprida. Dá vontade de partir para o próximo. Isso. O Silvio, do Bairro Nacional. Pedro, eu trabalho o meu cérebro com um jogo de paciência e também palavras cruzadas. Ótimo final de semana para todo mundo. Jogar paciência, né, no computador, que dá para jogar também com o baralho, mas eu também já me diverti, já passei ali, olha, vários minutos, horas até jogando paciência. Tem que ter paciência. É verdade. Bom dia, Silvio. A paciência, ela é muito interessante. Jogos de carta estimulam muito, porque por mais que seja o mesmo jogo, nunca são as mesmas jogadas, né? Temos que sempre prestar atenção no grau de desafio, como que a gente está se sentindo. A gente tem que fazer uma autoanálise.
né? Ah, tá muito fácil. Não, isso aqui tá bem desafiador. Então a gente tem que buscar sempre ter o grau de desafio crescente, né? A ciência é muito interessante, o jogo traz os benefícios de você ter que ter atenção, você tem que estar ali focado, saber as cartas que estão na mesa, enfim, é um ótimo estímulo também. Tem mais um recado. Pedro, bom dia, que entrevista maravilhosa, parabéns. Meu marido trabalha muito nessa linha. O programa está cada vez melhor, excelente a pergunta sua sobre inteligência emocional. Beijos em você, na sua mãe, na sua esposa. E ela quer saber se eu vou deixar a entrevista nas redes sociais. Gostaria de ouvi-la novamente com muita minúcia. Na musicoterapia, o marido dela, o Carlos, trabalha com isso. Que maravilha e riqueza. É a Nilene agradecendo aqui pelo bate-papo. Legal, né? Legal, obrigado, Milene. Nós que agradecemos. É sempre importante a gente trazer informações para as pessoas do nosso dia a dia, para a gente melhorar um pouco o que quer que seja, nossa desempenho, performance, qualidade de vida, e debater sobre o cérebro é extremamente importante para a população em geral. A gente tem que se conhecer para a gente saber o que a gente tem mais facilidade para alcançar os objetivos. E olha só, a nossa entrevista fica disponível no Facebook do Em Boa Companhia, www.facebook.com/Em Boa Companhia. O nosso tempo está esgotado, Pedro, mas eu queria que você deixasse aí o contato, quem se interessou pelo método Supera, como é que faz para conhecer um pouco mais, onde que vocês ficam, qual que é o endereço, o telefone de contato, redes sociais, conta pra gente. Ótimo, vamos lá. Supera é uma rede de franquias que já tem mais de 12 anos de atuação no Brasil. São mais de 300 unidades espalhadas em todos os estados. Já treinamos mais de 100 mil cérebros. Aqui em Belo Horizonte temos as unidades na Savassi, Nova Lima, temos já é outra cidade, né? Desculpa. Savassi, Pampulha e Cidade Nova, que vai inaugurar daqui a alguns dias. Temos também Nova Lima, na Alameda Oscar Niemeyer. Temos em Betim também, na Avenida Governador Valadares. Todas as informações elas podem ser encontradas no nosso site, que é o www.metodosupera.com.br, né? Eu sou da unidade da Pampulha, que é no bairro Ouro Preto. O nosso telefone de contato é o 31 2510 2551. Nós oferecemos aulas demonstrativas para quem quiser entender um pouco mais da nossa metodologia e das nossas ferramentas. É só entrar em contato que a gente escolhe o melhor dia, vocês vão ser super bem recebidos. Vão ter toda a unidade disponível para entenderem um pouco mais desse nosso programa. Muito bacana, gente. Olha, metodosupera.com.br é o site. É isso aí. Tem várias unidades, acesse, que aí você vai ter o endereço direitinho, mas a da unidade que o Pedro fica é na rua Monteiro Lobato, 315, no bairro Ouro Preto. Isso mesmo. Região da Pampulha. Exato. E o telefone é o 2510-2551. 2510-2551. Pedro Ivo, especialista em ginástica para o cérebro, gestor comercial aí do método Supera. Muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho. E eu adorei que a revistinha do método Supera tem uma brincadeira aqui muito legal, gente. Olha, só para contar para o nosso ouvinte aqui, olha. E aí eu quero que você faça em casa também, você que está nos ouvindo agora, olha. Você tem que procurar um nome de animal escondido em cada palavra. E aí eu vou ler algumas palavras para você já ir trabalhando agora o seu cérebro. Ó, você de casa já quer começar a fazer um exercício? Então vamos fazer junto. Ó, eu vou ler algumas palavras e você tem que descobrir o animal. Aí você faz aí em casa, né? Eu não vou ter a resposta, mas você aí em casa já vê se você tá bom ou não nesse desafio. Olha, abotoar, alfavaca, amostra, assíria, boiada, canecão, cobrador, concurso, emburrou, espuma, fofoca, gargalo, gema. Conseguiu aí descobrir os animais secretos aí nessas palavras? Jacaré-paguá, jantar, lobato, mulata, peruca, régua, ressabiado,
sapato e sapopemba. Descobriram aí? Já é um exercício para o seu cérebro. Legal. Obrigado, Pedro, pela presença, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Um ótimo final de semana a todos. Bacana. E obrigado, pessoal, que acompanhou a gente pelo Facebook também. Agora são 9 horas e 42 minutos, um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais Em Boa Companhia para você. Estamos apresentando Em Boa Companhia. Ó.